Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, turma de tutela das minorias e grupos vulneráveis, quarto bimestre, vamos lá? Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, eu considero muito emocionante porque quando a gente entende a história, a gente aprende a respeitar o contexto, né, geral e principalmente o contexto atual. Eu preciso entender a história. Eu preciso entender conceitos e paradigmas que ocorreram lá atrás, que ocasionaram extinção, morte, sofrimento de pessoas e de populações. Só assim eu consigo entender o porquê a lei foi feita, o porquê ela é tão cobrada nas provas de concurso, em exame de ordem, cobradas pelo direito em si, por que há uma luta constante por esses direitos e por que nós não podemos nos acomodar e achar que tudo isso é normal, achar que nada mais vai acontecer, porque foi uma luta sangrenta e hoje nós vamos falar um pouco disso, né? Porque é o tema da nossa aula, a exterminação dos povos, o genocídio de pessoas, de seres humanos e tortura de pessoas. Então nós vamos trabalhar esse tema hoje, em cima da questão de população indígena e população excluída, nós vamos trabalhar esses pontos aqui. O material que vocês têm em mãos é o material que eu quero que vocês leiam, é um material riquíssimo, tá? É o livro que nós estamos usando lá desde o começo do ano, e isso faz com que vocês tenham uma leitura muito profunda dos conceitos de dignidade da pessoa humana, dos conceitos de proteção humana, étnica, cultural, e o porquê se briga e o porquê que hoje vocês têm essa disciplina. O Ministério da Educação do Brasil obrigou as instituições a colocar esse tipo de disciplina, porque o aluno talvez não saiba essa visão de dignidade de pessoa humana, o porquê que isso tem que ser cobrado e o porquê que isso não pode principalmente ser esquecido. Então hoje nós vamos trabalhar esse contexto, tá? Peguem o materialzinho de vocês, façam a leitura, deixe o computador aberto, vai parando a aula conforme você quiser para você acompanhar, tá? Então vamos lá para o nosso livro na página 231, tá? O Manual de Direitos Humanos dos Grupos Vulneráveis, é o item 10, é um artigo 10, e ele vai falar sobre os movimentos, povos e cidadanias indígenas, inscrições constitucionais e direitos étnicos na América Latina. Então nós vamos falar de alguns países da América Latina hoje, não só do Brasil. Vocês têm dados, vocês têm quadros aqui que eu vou trabalhar um pouquinho com vocês, é um material muito bom, tá? Quem escreveu esse artigo aqui foi Jane Felipe Beltrão, Assis da Costa Oliveira, e eles escreveram pela Universidade Federal de Pará, né? Então assim, nós temos aqui escritores que inseriram um material muito bom aqui que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar o primeiro item, que é a cidadania indígena, espaço de ins, né? Dos indígenas é a sigla, e constituição de marcadores sociais. O que significa um marcador social? Quando eu falo de marcadores sociais, são épocas que marcaram direitos sociais. O que significa isso, professora? São direitos constituídos a partir de erros de governos anteriores, tá? Quando eu digo erros é porque houve morte, extermínio e descumprimento de direitos humanos. É como se a gente pegasse um quadro cronológico para que a gente soubesse, década de 50, década de 60, década de 70, o que aconteceu para que houvesse o descumprimento de direitos sociais, principalmente dos direitos humanos, tá? Então o nosso foco é nos indígenas e no cidadão e em cima dessas circunstâncias. Lá na página nós vamos ter aqui, tá? Os países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Nós vamos estudar o comparativo legislativo de direitos humanos e proteção indígena nesses países. São fatos que ocorreram que marcaram uma necessidade de buscar amparo jurídico internacional, buscar um grito de socorro para essas pessoas que não tinham direitos nenhum. Ou seja, a partir desse grito de socorro internacional foram feitas leis que resultaram no cumprimento de direitos humanos e de dignidade para essas pessoas, tá bom? Então a gente vai entrar nesse quesito agora. Primeiro, tá?
inclusão de instrumentos jurídicos internacionais, porque houveram muitas mortes e o impacto disso foi a nível internacional, tá? A apreciação da diversidade cultural. Professor, o que é diversidade cultural, tá? Como é a cultura no seu país? Como são as pessoas? Como se comportam as pessoas? O que é essa diversidade de culturas? Aqui o Paraná, nós temos a mesma movimento cultural lá do Nordeste? Não, nós temos culturas diferentes, só que no mesmo país. Então essas culturas enriquecem, conhecer outras culturas nos enriquecem. Seja despido de preconceito, porque essas culturas e esses agentes culturais nos fazem bem. Então, quais são esses grupos étnicos? Quais são os grupos indígenas que nós temos aqui no país? Faça essa pesquisa, né? Depois que terminar a leitura, faça essa pesquisa. Claro que vai estar lá no trabalhinho que eu vou pedir para vocês, mas já tenham essa curiosidade de saber quem são esses grupos, né, étnicos. Outra coisa aqui, né? Nós temos os movimentos indígenas. Quais são os movimentos indígenas hoje do Brasil? O que diz a cultura Kaingangue? O que diz, né, as culturas, né, dos índios em comunidades isoladas, né? Chavante, o que o povo chavante diz, como que é essa cultura indígena? É muito interessante que vocês conheçam. Aqui hoje nós não vamos falar especificamente das culturas indígenas, mas do movimento de proteção da América Latina para a proteção de pessoas e povos indígenas, tá? Então nós vamos estudar especificamente as legislações desses países, tá? Vamos lá. Primeiro, em 1964, nós tivemos o governo do presidente João Goulart aqui no Brasil. Ele foi deposto, tá, pelos militares que permaneceram no poder até 85. Essa é a fase do golpe militar. Ou seja, de 64 até 85 foi o governo militar. Em 85 houve, né, um movimento constituinte e isso fez com que houvesse as diretas já, o povo foi para a rua de cara pintada exigindo o direito ao voto. Ou seja, até então não se podia votar no Brasil. Então, para você relembrar o contexto histórico, você precisa entender o porquê houve a quebra desses direitos e garantias fundamentais. Na Argentina, em 66, houve também o golpe militar, né? Foi deposto aqui o presidente Arturo Illia, e esse governo, né, ficou o governo conhecido como Mão de Ferro até 73, que também teve a derrubada aqui no Chile do governo do Salvador Allende, e ele teve como ele foi deposto também por golpe militar, ou seja, o militarismo tomou conta aqui da América Latina. Professora, por que você está dizendo isso? Porque vocês precisam entender como houve essa restrição de direitos para que depois houvesse a reivindicação de direitos, tá? E o que isso influenciou? Influenciou na consideração dos povos indígenas, ou seja, a não consideração como povo. O etnocídio, o que significa etnocídio? Matar pessoas e populações simplesmente porque não eram pertencentes ao regime militar. Houve isso também, tá? Então, há casos de grupos étnicos, né, que foram dizimados simplesmente por serem índios na década de 70, tá? Houve uma declaração sobre etnocídio, que foi constituída em 1970. Foi divulgada diante do Congresso Americanistas, tá? Realizado em Lima, no Peru. E essa declaração de Barbados em 1971, vai estar lá na página 232, tá? O que esse documento dizia? Vamos lá, a professora vai fazer a leitura dele, tá em nota de rodapé aqui, ele é bem curtinho, eu vou fazer a leitura da parte principal. Redefinem como aqueles grupos sociais e humanos identificados em términos culturais e que mantêm uma constituidade histórica com seus antepassados desde a época anterior e la legada a este continente de los primeiros europeus. Ou seja, antes de que os europeus adentrassem a esse país, nós já tínhamos as culturas antigas, indígenas históricas, tá? Os índios de toda a América Latina, que foram dizimados pelo simples fato de não pertencer à cultura espanhola. Foi aí que se acabou com os incas, com os maias, tá? Então ele recapitula esse extermínio etnocida, tá, da colonização europeia.
Esta continuidade histórica se advierte em las formas de organização, em la cultura própria, em la autoidentificação de estos pueblos, hacen en los mismos y en manejo en un idioma cuyos orígenes são pré-hispânicas, ou seja, nem o idioma foi respeitado, não houve respeito, não houve adesão a essa forma de preservação do idioma local, tá? Estos pueblos se conhecem em nossos países porque mantêm formas de vida e cultura que los distinguem do resto da sociedade e han estado subordinados e marginalizados tradicionalmente por culturas econômicas, políticas e sociais discriminatórias que praticamente los han mantenido em condição de cidadania de segunda classe, apesar de que las legislaciones formalmente los indígenas tienen los mismos derechos que tienen los indígenas. Ou seja, dizem que o indígena tem o mesmo direito do homem branco, mas ele não constitui esse direito, nem juridicamente, nem como garantia fundamental, nem constitucional. Isso só foi feito na década de 80, não houve esse direito desde a dizimação desses povos até a década de 80. Pero en la realidad, esta ciudadanía es como imaginaria porque siguen sufriendo de formas estruturales de discriminação, de exclusão social, de marginalização. Ou seja, até a década de 80 não houve uma legislação que realmente retirasse esses povos indígenas culturais da marginalidade e que o colocasse em sistema de liberdade, não só garantida por lei, mas também como garantia de pacificação social. Nós tivemos um caso muito sério aqui no Brasil, que queimaram vivo o índio Galdino, né, considerado como um mendigo, e os jovens queimaram o índio vivo. Então, esse tipo de conduta, de procedimento, gera uma irregularidade formal no ordenamento jurídico, no desrespeito latino-americano de populações culturalmente muito mais antigas do que as nossas, e que não houve esse respeito, eles foram dizimados e ainda são dizimados. Ainda tem gente que acha que não é gente, que se trata de animal e que queima vivo. Então, são fatos, circunstâncias que são extremamente agressivas e que nós temos que entender essa agressividade para que nós passemos a agir como cidadãos de maneira consciente, tá? Tendo disciplinas nas instituições de ensino, fazendo com que os nossos filhos aprendam que isso é crime, que isso é ilegal e que esse desrespeito é imoral, acima de tudo. Outra carta que nós temos aqui nesse caso é de cidadania. Nós temos a carta do Movimento das Mães da Praça de Maio. Esse movimento ficou internacionalmente conhecido porque as Mães de Maio são as mães que perderam os filhos durante o governo do Pinochet, tá? no Chile. E o Pedro Miguel é um escritor muito famoso, ele escreveu o texto baseado nos relatos sofridos pelas vítimas que conseguiram escapar vivas das torturas do governo de Augusto Pinochet. Então ele dirigiu, né, essa carta ao general Augusto Pinochet Ugarte. Esse general Augusto Pinochet foi o governo do Chile. E eu quero ler isso aqui para que vocês entendam a gravidade do que acontecia durante o regime militar. Porque mesmo que você ache que foi uma coisa boa, e nem de todo ruim viver o governo militar, tá? Nós tivemos avanços muito grandes no governo militar, eu não estou aqui criticando o governo militar, eu estou criticando a situação de direitos humanos e tortura, tá? Que isso tem que ser entendido por você, aluno, para que você entenda o sofrimento que isso foi gerado e o que era feito dentro dos quartéis, então você tem que entender isso para que isso não volte. Mas o sistema rigoroso, o sistema de estudo, o sistema, algumas coisas muito boas persistem no governo militar, tá? No regime, no sistema militar, mas algumas coisas devem ser banidas. Então vamos lá. Essa carta foi escrita ao general Pinochet, eu vou ler ela para vocês. O que o Pedro Miguel escreveu? Nada pessoal. Desejo-lhe, sinceramente, um julgamento justo.
de acordo com o direito e na medida do possível. Uma cela limpa, cômoda e digna. Tomara que ninguém bata no Senhor. General, que ninguém o submeta a humilhações. Que não confisquem sua casa nem seu carro, nem destruam sua biblioteca. Que não tapem seus olhos nem o atire no chão para dar-lhe chutes e coronhadas. Que não o dependurem pelos polegares, nem lhes administrem descargas elétricas nos testículos. Que não lhe arranquem a língua, que não afundem sua cara em um monte de água e vômito, nem o asfixiem metendo sua cabeça num saco plástico. Que não rebentem seus globos oculares, que não quebrem os ossos de suas mãos, que não introduzam ratos famintos em seu ânus, que não o violem, nem o mutilem, nem o façam voar em pedaços com uma carga explosiva, que não dissolvam seu enterro a golpes de cacetetes, que não sequestrem seus irmãos, nem arranquem os mamilos de suas filhas. Quer dizer, general, Oxalá, não lhe façam nada dos seus subordinados fizeram, sob suas ordens e responsabilidades. Há milhares de chilenos e chilenas, e há muitos outros cidadãos da Argentina, do Brasil, da Espanha, da França, da Alemanha, da Suécia. Não. Que organizem um julgamento justo e que sua cela esteja limpa e cômoda, onde possa passar seus últimos dias sem frio e nem fome. Não é nada pessoal. É que se a gente conseguir isso, General Augusto Pinochet Ugarte, a humanidade terá dado um grande passo para reencontrar-se consigo mesma. Humanidade. Essa é a carta que foi escrita para o General Augusto Pinochet. Ele ordenou com que esse tipo de tortura fosse feito. Leia de novo esse texto. Faça uma reflexão. Esse é o tipo de governo militar que foi exercido naquela época, tá? Então, pensem, reflitam. Se esse tipo de procedimento e de conduta realmente são viáveis, ok? Agora eu chamo a atenção para vocês dos quadros que nós temos aqui na página 238, que vai tratar das constituições e os direitos aos povos indígenas dentro dessas constituições. Aqui vocês vão ver a da Argentina, foi a primeira que colocou a educação bilíngue, ou seja, né, por exemplo, aqui no Brasil, aqui na Ascinde, por exemplo, nós temos a língua Guarani, né, que é a Associação Indigenista de Maringá. Eles falam Guarani, o Tupi-Guarani, e também aprendem o português. Ou seja, é possível isso dentro da aldeia. No Brasil, nós temos, por lei, tá? A educação em nível de ensino fundamental de caráter bilíngue e intercultural, respeitando toda a cultura das crianças indígenas, aos povos indígenas, artigo 210, parágrafo 2º da Constituição, que protege manifestações das culturas indígenas, artigo 215, parágrafo 1º, reconhece os povos indígenas a organização social, costumes, línguas e direitos originários sobre terras e tradicionalmente ocupam, direito à consulta aos povos indígenas para autorização de aproveitamento de recursos hídricos, energéticos e minerais, são feitos por audiências públicas, tá, pessoal? Situadas em seus territórios, capacidade civil plena e legítima, ativa, individual e coletiva para ingressar em juízo. Também isso é garantido pela Constituição brasileira, tá? Dentro dessa questão cultural e intercultural indígena, é importante que vocês saibam que as crianças indígenas não têm uma hora de ir para a escola, não tem um momento de idade para ir para a escola. Elas vão para a escola a hora que os pais acharem que elas têm que ir. E isso é respeitado pela Constituição e principalmente por quem tem o mínimo de conhecimento de legislação indígena, tá bom?
No Brasil também, aqui no quadro 2, página 242, para finalizar, vai ter o quadro aqui que vai trazer as limitações dos direitos constitucionais dos povos indígenas. Aí aqui no segundo quadrinho vai ter limitações dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Limitação à língua portuguesa como idioma oficial. Não é obrigatório a língua portuguesa para idioma oficial. Professora, o que significa isso? O índio que quiser fazer uma prova de vestibular aqui na Universidade Estadual de Maringá, ele pode fazer em língua tupi-guarani? Sim, ele tem o direito à língua dele. Ele não precisa fazer em língua portuguesa, ok? Por isso que nós temos corretores de prova e professores da comunidade indigenista que vão aplicar e corrigir essa prova, tá bom? Outra coisa, União legisla privativamente sobre populações indígenas. Professora, se um vereador aqui de Maringá falar que quer fazer legislação para índio, para contenção indígena de alguma forma, não pode, só é cabível à União, ok? Congresso Nacional possui competência exclusiva para autorizar em terras indígenas a exploração, aproveitamento de recursos hídricos e pesquisa mineral. Somente o Congresso Nacional concede essa autorização. Professora, mas tem um órgão lá do Estado, um IBAMA, um Instituto Ambiental do Paraná que quer conceder. Não pode, somente o Congresso Nacional cabe essa autorização para exploração, ok? Isso aqui cai muito em concurso federal, tá bom? IBAMA principalmente. Aos juízes federais compete processar e julgar disputas sobre direitos indígenas. Gente, ajuizamento de ação, processo civil. Quando que eu vou ajuizar uma ação sobre terras indígenas, direitos indígenas? Vou lá na comarca do Estado, do governo do Estado, vai para a vara estadual da Fazenda Pública? De jeito nenhum, vai para a vara federal, o juízo é federal, competência federal, tá bom? Investigação, Polícia Federal, tá bom? Sempre Polícia Federal quando se tratar de indígena, tá bom? E Justiça Federal quando se tratar de indígenas. Outro item, função constitucional do Ministério Público de defender judicialmente os direitos e interesses da população indígena, artigo 129, inciso 5 da Constituição Federal. O MP, ele é parte e deve defender os direitos dos índios a nível federal sobre território nacional, tá bom? Essas questões caem muito em concurso, são direitos juridicamente constituídos indígenas, então eu tenho que entender o passado, como que funcionou, para entender o porquê que isso foi colocado na Constituição. Tá bom, meus amores? Façam a leitura completa do material, façam o exercício que a professora está mandando e a gente se encontra em nossa próxima aula. Um beijo para vocês!